Vamos dar prosseguimento na leitura da Lei nº 2.378, de 29 de dezembro de 1992. Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu. Título 5. Do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 120. A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Artigo 121. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 122. Da sindicância poderá resultar: 1. Arquivamento do processo. 2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. 3. Instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. Artigo 123. Sempre que o ilícito praticado pelo funcionário ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar? Capítulo 2. Do afastamento preventivo. Artigo 124. Como medida cautelar e a fim de que o funcionário não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3. Do processo disciplinar. Artigo 125. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do funcionário por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 126. O processo disciplinar será conduzido pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, órgão da estrutura da Secretaria de Administração ou por órgão equivalente da Câmara. Parágrafo único. Nada obstante, poderá o prefeito ou o presidente da Câmara, membros, funcionários estáveis do município. Artigo 127. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 128. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 1. Instauração, com a publicação do ato de que constituir a comissão. 2. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. 3. Julgamento. Artigo 129. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 90 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Seção 1. Do inquérito. Artigo 130. O inquérito obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos administrativos em direito. Artigo 131. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
Artigo 132. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimento, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 133. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Primeiro, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente proletários, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Segundo, será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 134. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for funcionário público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. Artigo 135. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acariação entre os depoentes. Artigo 136. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. Primeiro, no caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Segundo, o procurador do acusado poderá assistir do interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, requiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 137. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado um auto apartado a apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 138. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do funcionário, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Primeiro, o indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se a visa do processo na repartição. Segundo, havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Terceiro, o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Quarto, no caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 139. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 140. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será-se por edital, publicado no Diário Oficial e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 141. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Primeiro, a revelia será declarada, por termo, nos autos de processo e devolverá o prazo para a defesa. Segundo, para defender o indiciado revela a autoridade instauradora do processo, designará um funcionário como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Artigo 142. Apreciada a defesa,
A comissão elaborará relatório minucioso, onde resumir as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Primeiro, o relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do funcionário. Segundo, reconhecida a responsabilidade do funcionário, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 143. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Seção 2. Do julgamento. Artigo 144. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Primeiro, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Segundo, havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Artigo 145. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o funcionário de responsabilidade. Artigo 146. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo. Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Artigo 147. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do funcionário. Artigo 148. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. Artigo 149. O funcionário que responder a processo disciplinar só poderá ser exoneração a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Seção 3ª. Da revisão do processo. Artigo 150. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Primeiro, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do funcionário, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Segundo, no caso de incapacidade mental do funcionário, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 151. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 152. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 153. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao prefeito ou ao presidente da Câmara, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Diferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão. Artigo 154. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 155. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 156. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas próprias da comissão do processo disciplinar. Artigo 157. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias,
contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 158. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do funcionário, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Título 4. Da Seguridade Social do Funcionário. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 159. O município poderá instituir plano de seguridade social para o funcionário e sua família. Artigo 160. O plano de seguridade social deverá dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o funcionário e sua família, e deverá compreender um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades: 1. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. 2. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. 3. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos da legislação específica ou no regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 161. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do funcionário compreenderão: 1. Quanto ao funcionário: a. Aposentadoria. b. Auxílio natalidade. c. Salário família. d. Licença para tratamento de saúde. e. Licença gestante, adotante e licença paternidade. f. Licença por acidente em serviço. g. Assistência à saúde. h. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. 2. Quanto ao dependente: a. Pensão vitalícia e temporária. b. Auxílio funeral. c. Auxílio reclusão. d. Assistência à saúde. Título 7. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Capítulo único. Artigo 162. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços. Artigo 163. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: 1. Combater surtos epidêmicos. 2. Atender a situações de calamidade pública. 3. Permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. 4. Atender a outras funções de urgência que vierem a ser definidas em lei. Primeiro, as contratações de que trata este artigo terão dotação específica e obedecerão aos seguintes prazos. 1. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, 6 meses. 2. Na hipótese dos incisos 3 e 4, até 48 meses. Segundo, os prazos de que trata o parágrafo anterior são improrrogáveis. Terceiro, o recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos 3 e 4. Artigo 164. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste título, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. Título 8. Das Disposições Gerais. Capítulo único. Artigo 165. Ao funcionário exonerado ou dispensado de cargo ou função de confiança após 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anos contínuos ou interpolados, será assegurada uma gratificação-prêmio, mensal, em valor equivalente, respectivamente, a 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%,
90% e 100% da remuneração do cargo ou da função de maior valor que tenha exercido, desde que por um período mínimo, ininterrupto, de 1 ano. Artigo 166. O adicional pelo desempenho de encargo especial ou extraordinário será concedido pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, não podendo ser superior a 50% do vencimento base. Parágrafo único. O encargo especial ou extraordinário será motivado no ato que conceder a vantagem, sob pena de ineficácia do mesmo. Artigo 167. Os prazos previstos nesta lei serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Artigo 168. Gozarão de completa isenção de taxas os requerimentos de interesse dos funcionários e os relativos à concessão de benefícios previdenciários. Artigo 169. Fica isento de imposto o prédio residencial de propriedade do funcionário público municipal ou a este prometido vender em caráter irrevogável desde que habitando-o, não possua o funcionário nem sua mulher outro imóvel. Parágrafo único. A isenção do imposto referida no caput já deferida sob a égide da lei anterior ao atual Código Tributário não perderão a validade, nem precisará o beneficiário apresentar novo pedido, requerendo-a com base na presente lei. Artigo 170. A lei disporá sobre a assistência médica hospitalar dos funcionários, no prazo de 180 dias. Artigo 171. O tempo de serviço prestado em atividade privada, artigo 88, inciso 5, será computado à vista de justificação judicial. Título 9. Das disposições transitórias e finais. Artigo 172. É assegurada a continuidade da percepção das vantagens, porventura não contempladas nesta lei, na conformidade da respectiva legislação. Parágrafo único. As vantagens a que se reporta a caput, deverão ser integradas nos proventos da aposentadoria. Artigo 173. Para fim de concessão da gratificação prêmio, o cargo de diretor de departamento, da estrutura básica anterior ao Decreto nº 1449, de 14/11/75, será equivalente ao de secretário municipal. Parágrafo único. Os funcionários que já tenham a gratificação prêmio incorporada, terão direito a requerer revisão para adequá-la ao previsto no caput, a contar da vigência desta lei. Artigo 174. As prestações de seguridade social serão concedidas, independentemente de contribuição da parte do funcionário, até a instituição do plano a que alude o artigo 157 desta lei. Artigo 175. Para o efeito do que dispõe o artigo 59, serão considerados os períodos acumulados anteriormente à vigência desta lei. Artigo 176. As pensões concedidas com base na legislação anterior serão reajustadas toda vez que se verificar a majoração do vencimento ou proventos, e em igual proporção. Artigo 177. A eficácia da presente lei se produzirá a contar da data de sua publicação, sendo as despesas advindas atendidas pelas dotações do orçamento em vigor. Artigo 178. Revogam-se as disposições em contrário. Publicado no Jornal Hoje, de 29 de novembro de 1992. Essa foi a terceira e última parte da nossa leitura. E não se esqueça de seguir nosso canal e dar like no vídeo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bons estudos!